Agora foi. Eu cliquei já tem um tempinho, agora que foi. Vamos lá. Boa noite a todos vocês que estiverem aqui ao vivo, no primeiro que a gente estava falando agora, e boa noite quem estiver no link. Hoje a gente vai ler Deuteronômio capítulo 8. Todo o capítulo eu estou explicando mais ou menos, que esse é um livro em que a gente está repassando tudo aquilo que foi vivido na vida dos israelitas desde quando Moisés os tirou, né, do Egito. Então, estamos recapitulando as coisas e alguns novos elementos, algumas novas informações são dadas a nós, né, porque Deus escolheu assim. Tem histórias, tem livros, tem capítulos que ele não revela coisas, né, muitas coisas, ele fala é isso e acabou, e tem outros que ele, né, ele quebra com mais informações e mais camadas de informações. Então, Deuteronômio é um livro em que a gente está repassando tudo, Moisés está contando, lembrando que Moisés teve a sua última missão, né, lá atrás, Deus já informou a ele que ele não vai entrar na Terra Prometida, mas ele poderia ver, então ele subiu o monte e viu a Terra Prometida especificamente, mas que ele não entraria por conta da desobediência dele, né? Porque desafiou a Deus e não era mais o tempo dele. Então agora isso aqui já não é mais uma missão que ele está fazendo. Moisés já acabou toda a missão que ele tinha com o povo. Agora Josué que vai entrar no lugar dele, mas nunca para poder, como é que fala? Não é entrar no lugar, eu não tenho a palavra em português, mas colocar no lugar de Moisés, no sentido de fazer o que Moisés fazia. O relacionamento de Moisés com Deus é algo assim que nenhum deles ali teria, né? Então, Josué foi escolhido, mas ele vai ter formas de falar com Deus, e aí agora os sacerdotes entram de forma mais explícita, assim, já é explícito para nós aqui, mas de forma mais rotineira, digamos assim, para a gente ler e entender como eles falariam com Deus e tudo mais, né? Moisés, profeta, foi um profeta, né? E falava com Deus e face a face e tudo mais. Com Josué não vai ser assim. Então, ele não vai. Não sei a palavra. Ele não vai repor Josué ele vai repor Moisés com Josué, mas ele vai passar a liderança para Josué. Então Moisés está finalizando, né, o livro. E agora que ele vai começar, não, ele já começou, já tem 8 capítulos, a recapitular tudo para eles, para quando ele for embora, para quando ele de fato morrer, e aí não depender mais de Moisés, a continuidade de tudo, né? Lembrando que Josué vai terminar o livro, o finalzinho do livro, assim, de Deuteronômio, ele termina, e aí começa o próximo livro que a gente vai ler, que já é a história dele, sem Moisés, sem mais nada. E agora é entrar para a guerra, vai começar. Aí vão começar a aparecer, né? Os outros, outros profetas assim, vão falar com Deus, outros escolhidos, né? E aí, enfim, a gente vai conhecer a Bíblia um pouco mais adentro, no sentido do que a gente já ouviu, ou ouvia muito quando a gente era mais jovem, ou então quando a gente vai ouvindo essas frases que a gente põe em Instagram, ou então, né, a gente vai na igreja e escuta, porque os 5 primeiros, né, como a gente sabe, eles, óbvio, são muito importantes. Moisés os escreveram, mas agora a gente está no final da vida de Moisés, e aí ele está recapitulando o livro de recapitular as coisas, e não sei se eu vou precisar repetir isso mais lá na frente, mas eu sinto sempre de começar já explicando, para que ninguém fique perdido ou qualquer coisa. Obrigada. Substituir, essa é a palavra, substituir. Nunca saberia. Substituir. Quer dizer, eu conheço a palavra, mas eu não colocaria ela ali. Substituir. Então, ele não está substituindo Moisés. Ele vai pegar a liderança, porque Deus vai passar para ele, porque Deus não vai abandonar o povo dele, deixar, né, Deus dará. Ok? Então, vamos lá, fazer nossa oração. Senhor, obrigada por essa live mais do que especial já do início, porque sabemos que é por conta do Senhor, o seu nome que estamos nela. Então, obrigada por esse privilégio da gente estar aqui unidos, obrigada porque passado todo o nosso dia, passado toda a nossa rotina e coisas que fizemos no nosso dia, esse é o momento em que a gente está alimentando o nosso espírito, nossa alma, como uma igreja, né? Eu agradeço porque o Senhor nos escolheu, agradeço porque o Senhor nos coloca aqui nesse momento, para lermos tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós como um tesouro, porque a sua palavra é um tesouro, Jesus. Obrigada por ser a palavra por nós, e obrigada pelo Espírito Santo revelar tanta coisa que às vezes lendo sozinhos, ou às vezes lendo de outra maneira, a gente não
não entenderia. Então, que o Senhor me use como canal, que o seu Espírito Santo me use, Senhor, põe as palavras corretas na minha boca, que os meus olhos possam ler, enxergar tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar a todos nós aqui. Senhor, nos use como canal, nos livre das distrações, que o diabo nunca tenha acesso, meu Deus, a nós, aos nossos planos, às nossas responsabilidades para com o Senhor, ou como cristãos, ou a nossa obediência, que sejamos invisíveis aos olhos do mal, Senhor, que nada que ele lançar contra nós nos toque ou afete a nossa vida, porque a sua proteção é tudo que necessitamos, meu Deus, e na obediência e no amor, o Senhor nos ensina. O Senhor nos permite viver a vida aquela que o Senhor escolheu para cada um de nós. E que a gente possa, nesse restinho de ano, olhar para todo esse período, desde o início das nossas lives, o quanto a nossa vida mudou. E quanto o nosso relacionamento com o Senhor mudou. E isso é pela graça, não conseguimos comprar ou ganhar isso de forma como se fosse algo que pudéssemos fazer para ganhar, não é mérito, é a sua graça, e nós nunca podemos levar em vão, ou nunca podemos esquecer que ser escolhido por ti e sermos chamados de filhos é algo muito mais do que especial e sagrado. Obrigada, Jesus. O Senhor possa nos proteger, o Senhor possa nos dar uma boa live, que a sua mão esteja sempre nos nossos caminhos, meu Deus, que o Espírito Santo seja o nosso guia. Em nome de Jesus, agradeço pelo teu sangue, agradeço a proteção, meu Deus. Amém. Vamos lá. Então, capítulo 8 de Deuteronômio. Tenham cuidado de obedecer à lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Isso aqui é lindo, porque na nossa oração agora, por algum motivo, que eu falei que eu iria falar amanhã, né, sobre o final de ano, e ele nos tocou na oração para que a gente pudesse falar sobre a gente pensar desde o início da live até esse momento, e a nossa vida, como mudou e nosso relacionamento com ele mudou desde o início, isso veio, né, obviamente, organicamente da nossa oração, mas aqui no versículo 2 a gente está tendo um outro lembrete, né? Como o Senhor, o seu Deus, nos conduziu por todo o caminho no deserto e como ele nos conduziu nessas lives, como ele nos conduz na nossa vida desde o início. É sempre importante agradecer. Obrigada, Jesus, por essa conexão. Obrigada por estarmos tão conectados, meu Deus, que a fonte é uma só e tudo aquilo que vem de ti, Senhor, bate com tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que vem de ti, os seus princípios, Jesus. Obrigada por toda aquela oração. Obrigada, Senhor, nos mostrar e nos lembrar, meu Deus, que precisamos lembrar de tudo que o Senhor faz por nós. Obrigada, Jesus. Então, é importante a gente fazer, né, uma retrospectiva, porque a gente consegue nos tirar do modo humano de viver, o modo robótico que a gente vive, acorda, tem rotina, volta, nanana, e tudo mais. Então, quando Deus lembra a eles, não é porque eles têm amnésia, né? Ou porque eles têm alguma doença. Não, é porque o ser humano, ele tem esse impulso de não estar conectado com Deus em todo momento. Por que que Cristo deixou o Espírito Santo? Para que a gente estivesse conectado com Ele o tempo inteiro. Para que a gente não tivesse que ir até um sacerdote, para que a gente não tivesse que fazer sacrifícios, tirando a nossa oração, obviamente, e a nossa obediência, né? De estarmos em contato com Ele. Para a gente não termos Ele como um pai distante, ou como um Deus distante. Então, é importante a gente ver que toda vez que a gente faz uma retrospectiva de fé, toda vez que a gente faz uma retrospectiva de obediência, toda vez que a gente faz uma retrospectiva de como o seu relacionamento era com Deus, né? A gente sempre vai lembrar o quão pior, independente da sua situação hoje, o quão pior estávamos. E eu digo pior estávamos porque a gente está sempre buscando sermos melhores com Deus, em Cristo, né? Então, tem uma frase que é assim, eu estou melhor, peraí, eu estou melhor que ontem, menos que amanhã, eu estou bem hoje, peraí, eu estou bem hoje, mais que ontem e menos que amanhã, é isso, obrigada, mais que amanhã.
E isso eu vejo, assim, como um incentivo de estarmos sempre buscando sermos melhores, estarmos melhores. Isso não é papo de, né, não é conversinha da gente, eu vou ser melhor, a melhor versão de si, porque isso também banalizou um pouco, mas é algo que a gente precisa pensar, como sermos melhores do nosso dia a dia, melhores no nosso relacionamento com alguém, ou melhores como, porque é sempre importante a gente lembrar da importância de termos progressos, mesmo que pequenos, progressos. Qualquer área na sua vida, o progresso que você tiver, seja 1%, aquilo ali está te levando mais à frente do que se você tivesse estagnado e parado. E com a nossa fé é a mesma coisa. Um dia que você ora um pouco a mais, é mais próximo de Deus que você está, é mais firme no seu relacionamento com Ele você está, né? Então, eu gosto quando Deus lembra a eles, porque a gente tem a inclinação de esquecer mesmo. A gente tem a inclinação de esquecer, aquele dia eu estava com dor de cabeça, e aí, por um milagre de Deus, a dor de cabeça passou. Ou então, aquele dia eu estava no hospital, e aí Deus me salvou, me curou. Ou aquele dia, ninguém faz isso no sentido de tipo assim, tem que agradecer a Deus agora, porque ontem, ao meio-dia, eu estava, sei lá, meio sem ar, assim, ele foi e me deu ar. Obrigada, meu Deus, pelo ar. A gente não tem a inclinação de fazer isso. Aí, se você fala, não, tá, eu tenho a inclinação de agradecer toda hora, Isso não é você, isso é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se alimenta do que é espiritual. O corpo se alimenta do que é corporal não, né, mas é carnal. Então, quando a gente lembra da nossa caminhada sem Deus, a nossa caminhada com Deus, e de como as coisas mudaram, de como as coisas se aperfeiçoaram, tudo isso, o nosso relacionamento com Deus, ele fica muito mais firme. Quanto mais você ora, fica mais firme. Quanto mais você clama, quanto mais eu fico cada vez mais. Então é sempre importante a gente lembrar, nossa, 10 anos atrás eu nunca orava desse jeito. Há 5 anos atrás eu não orava desse jeito. 3 dias atrás eu não orava desse jeito. E a gente vê qual é a caminhada que vem vindo com ele. E é lindo isso. É a mesma coisa quando você está, por exemplo, casando e você está fazendo os votos de casamento. Ou né, numa forma geral. Nem todo mundo aqui é casado, nem todo mundo vai casar, mas quando a gente vê num filme, ou se alguém já passou por isso, de ter os votos, né? Quando você está fazendo o voto ali, você lembra de muitas coisas para fazer aquele voto. Você lembra de toda a caminhada que você teve com aquela pessoa. Você teve, né? Você lembra de tudo aquilo quando quando eu te conheci, a gente vem desde o início. E isso não fortalece? Vocês não sentem que quando vocês estão, por exemplo, com um amigo de vocês e vocês estão revendo a amizade de vocês, nossa, lembra quando a gente se conheceu? Você estava super atrasada, estava super atrasada, aí a gente começou a se falar, e isso, quando você termina de contar a história, parece que tem uma magia que aparece assim, tipo assim, nossa, e aí a pessoa fica mais unida. Com Deus, se lembrar das coisas que Ele faz por nós, nos faz mais humilde, que a gente lembra de onde viemos, para onde vamos e com quem estamos, né? Então, eu amo quando ele lembra eles. Muitas das vezes a gente sabe que eles esquecem, mas a gente nunca está em posição de julgá-los, porque nós, como seres humanos, assim como eles são seres humanos, eles têm a inclinação, eles tiveram, muitas das vezes a gente vai ver aqui, a inclinação de esquecer de Deus, né? Mas vamos continuar. Durante esses 40 anos, veja bem o que Deus fez com a humildade deles. Lembre-se de como Deus, o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova. Essa humilhação aqui é de humilhar mesmo, de humilhar deles se sentirem humildes perante a Deus. Nunca foi para eles serem humildes para com os outros povos ou nada do tipo, né? Apesar deles terem que amar o próximo como a eles mesmos, apesar deles serem reflexo de Deus, né? Eles precisavam passar pelo período de humilhação. Eles precisavam passar pelo período de prova. E a gente nunca vai poder dizer, mas por que que eu estou passando por isso? Por que que Deus quer me humilhar ou me provar? Porque você precisa, porque eu preciso. A história de Jó, ela é assim. A história de Jó, ela tem quase que uma versão universal de que Jó era o homem perfeito. E muito raramente as pessoas têm a versão da qual eu li e aprendi dessa forma com Deus, isso foi o Espírito Santo que me ensinou, não foi pastor, não foi o Espírito Santo que me ensinou a olhar a Jó como uma pessoa não humilde.
E aí todo mundo vai falar, não, não é possível, porque Jó era super humilde, ele ajudava fulano, ele ajudava ciclano, ele orava todos os dias. Eu não falo do relacionamento dele com Deus, que foi o que foi base para ele até o final. Eu falo sobre a humilhação dele ser uma pessoa humilde, né? E isso vai se revelando depois. Obviamente, o Espírito Santo vai revelando da forma que, né, cada um entende. Eu não sei o porquê, mas a minha forma foi assim. Então, Deus me mostrou, o Espírito Santo me ensinou que Jó não era humilde. E aquilo ali foi me ajudando, me ajudando, me ajudando a ver que às vezes a gente tem um pensamento sobre nós mesmos que não é o correto. E que Deus vai nos fazer passar por provas, né, e nos humilharmos de formas de humilhar mesmo, porque quando a gente fala humilhar, bate no nosso ego, né? E acho que muitas das coisas que eu entendo também em relação à Bíblia tem a ver com psicologia, que eu estudo, e eu sei que Deus, né, obviamente, nos capacita de entender coisas pelo Espírito Santo também. Mas quando ele fala humilhar, normalmente, agora falando por parte de psicologia, normalmente vai no ego. Então você fala assim, mas Deus quer me humilhar? Para que quer me humilhar? Por que eu tenho que ser humilhado para ele poder? Porque precisamos. Uma pessoa humilde jamais falaria isso, né? Tipo assim, por que Deus quer me humilhar? Por que eu tenho que passar pela humilhação? Porque a humildade, ela faz te ver quando, né? Ela faz te enxergar, né? Como Deus aqui, você aqui sempre. E Cristo olhava nos olhos. Então, Cristo fazia isso aqui. Então, Cristo nos ensinava como ser humilde, né? Quantas vezes você olha nos olhos? Quantas vezes no seu próprio olho e diz, eu preciso ser humilde? A gente não faz isso. Então, Deus nos faz fazer. Então, a gente precisa ser receptivo, a gente precisa amar Ele incondicionalmente, a gente precisa agradecer a Ele com todo o nosso coração, nossa alma, nossa força, quando a gente passa por essas provas, porque tem propósito para isso, tem motivo para isso. Você pode perguntar, eles eram povo escolhido de Deus, eles estavam seguindo Moisés, independente da desobediência deles, eles estavam fazendo as ofertas, os rituais, tudo lá do jeito que Deus queria. Para que humilhar eles? Porque não eram pessoas, né? Não, eles não, num geral, né? Tirando Moisés, que no final também não foi, mas né, tudo isso fazendo eles entenderem que para você ser humilde, você precisa passar pela prova de ser humilde, porque nós não nascemos humildes, infelizmente. O mundo vai nos ensinando a ter, né, essa carcaça que a gente usa para ser mais forte, ou para tratar pessoas assim, XYZ, mas Deus quer tirar isso tudo e fazer-nos humildes. Então, a prova que Ele nos põe, nos faz isso. E quando a gente for ler a história de Jó, a gente vai ler e Deus vai, obviamente, através do Espírito Santo, nos tocar nessa história da forma com que Ele me tocou, e a gente vai falar sobre essa parte da humildade. Então, para que a gente não julgue a Deus porque passou por tudo isso, porque precisamos e precisaram. Todos nós, quando a gente está passando por provas, isso vem para nos humilharmos e nós entendermos o que é ser humilde perante a Deus, ok? E se você ou eu, se a gente tem problemas em entender isso, aí tá indo no nosso ego. Aí é outra coisa que a gente tem que trabalhar também. Mas Deus tem um propósito para cada coisa que ele faz, e é sempre a melhor das intenções. Deus tem a melhor das intenções para você, no momento em que ele te deixa entrar no deserto, no momento em que está sempre presente, nunca vai nos abandonar, mas é sempre por um motivo. Então tem pessoas que falam, por que que eu tô comendo pão que o diabo, né? Tem pessoas que usam esse termo, que eu detesto esse termo, mas fala que o diabo amassou. Por que que eu tô não sei o que, não sei o que? Tem um porquê e um motivo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se humilha. É incontestável isso que a gente acabou de falar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se humilha. Isso é muito importante para nós. Então, por que que Deus fazia isso? A fim de reconhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. É assim que a gente é provado. É no momento dessas provas que Deus sabe se a gente realmente é obediente ou se a gente vai para o lado do pecado. Se a gente realmente confia nele ou se a gente quer fazer com as nossas próprias mãos o nosso destino. Se é realmente confiando nele em oração ou a gente querendo pedir ajuda para todos os outros spectrum de fé, de religião, de crença, de não sei o quê. Deus nos prova. E a forma de nos provar é indo na nossa humildade, é indo na nossa obediência, e é só sendo provado. Se Deus deixasse na sua mão, se Deus deixasse na minha mão, para a gente ser humilde, nós não seríamos. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome.
mas depois o sustentou. Antes que, não, mas é passar fome, qualquer necessidade que a gente passe, que seja uma prova, Deus não necessariamente nos colocou lá, mas Ele nos permitiu passar por lá. E eu tenho também eu tenho, como é que fala? Um testemunho pessoal. Não posso demorar muito, porque já passou um pouco da hora, não quero prender vocês muito aqui, mas um testemunho pessoal de que eu sempre fui muito, muito, muito ruim com cálculos, com matemática, com números, financeiramente falando. Sempre. Sempre fui assim, irresponsável, digamos assim, de não pensar no futuro ou de não. Sempre fui. Até um certo ponto, até Deus começar a me provar de algumas formas, até Deus começar a me mostrar, né? Com muito amor ele fazia e faz, sempre fez, sempre fará, de me ensinar as coisas, porque é assim que eu peço a ele, eu sempre peço, me ensina no amor, por favor. Porque quando a gente obedece e pede a ele para nos ensinar, né? Ele vai nos ensinar com amor. Se a gente deixa para lá, ele vai nos ensinar da forma dele. Quando você pede com amor, ele considera. Então, ele vai tratando nossos desertos, né, nossos altos e baixos, de forma com que a gente pede. Por quê? Você se doa ali para Deus e fala, não, eu aprendo na obediência, tudo certo, o que eu tenho que fazer? Então, comigo, foi assim. Eu sempre, essa parte que ele fala assim, ele os humilhou, deixou passar fome, mas depois o sustentou, etc, etc. Óbvio que ele vai sustentar sempre, ele é um Deus que provê, né? Ah, então, ele nunca vai abandonar. Mas eu já passei por situações, por exemplo, quando eu morava em Nova York, quando eu era modelo e tudo mais, de que eu era muito responsável. Irresponsável não no sentido de ser no sentido pior da palavra, não, sair fazendo coisas erradas, eu nunca fui esse tipo de pessoa, né? Mas sempre fui responsável no sentido de não pensar na consequência do futuro, sempre estar vivendo ali o presente absolutamente presente, 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 e aquilo ali tem impacto na minha vida. Então, já teve diversas formas, diversos momentos em que Deus me ensinou muito. Me deixando passar por situações em que ele nunca me abandonou, nunca, não teve um momento de abandono que eu me senti abandonada, nunca. Em Nova York, que eu tô falando especificamente, né? E aí teve uma época em que eu tinha, eu contei para vocês já, né, do cheque que eu recebi, na coisa, mas antes disso, essa época eu passei por algumas dificuldades de me manter por um certo período, né? Até que ele me ensinou. Mas ele nunca me deixou na mão, nunca. Mas ele me ensinava e repetia. Tudo aquilo que eu já expliquei aqui, tudo aquilo que vai se repetindo com Deus é porque está ensinando alguma coisa, a gente não está vendo. Então, passava. Ciclo financeiro comigo acontecia muito, de passar por algumas coisas que eu falava, gente, mas por que de novo? Por que de novo? Porque ele estava tentando me ajudar a ver o que eu estava errando. E eu não abria os olhos, não via, não queria ver, né? Então, ele sempre nos sustenta, mas ele também nos ensina. Então, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Vocês lembram disso, que Jesus fala disso, né? E mais de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém. As roupas de vocês não, desculpa, as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, olha onde ele manda eles saberem. Ele não fala, pensem, pois, não, eles saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, a gente estava falando agora de Deus disciplinar por causa da humildade, tá vendo? Da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Por que eles não chamaram de filho aqui, Thay? Porque não tinha Jesus ainda. A gente só compartilha da herança de sermos chamados de filho por conta de Jesus. E a gente não tinha Jesus sendo crucificado como o último sacrifício ainda. Então aqui ele menciona: saibam, pois, em seu coração, ponha no seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos,
e dele tendo temor. Não é medo, é temor, reverência, respeito, né? Obediência. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar sobre as colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhe deu. Tenham um cuidado de não esquecer do Senhor, do seu Deus. Por que ele está falando disso? Olha como é lindo e maravilhoso como Deus faz. Ele aqui falou tudo que eles vão ter. Não vai faltar nada. Só essa parte de não faltar nada já é perigosa, porque quando nada falta para nós, é difícil a gente buscar Deus, porque Ele que é o provedor e a gente precisa que Ele provê aquilo que está em falta. Seja fé, seja romance, seja trabalho, seja dinheiro, seja o que quer que seja. A gente busca o provedor quando a gente está sem. Mas para eles aqui, nada faltaria. A terra tem ferro, a terra tem trigo, a terra tem azeite, a terra tem romã, a terra tem mel, a terra tem. Aí, logo depois que ele apresenta toda essa maravilha, ele vem e diz: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordens e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, que o seu coração fique orgulhoso. Não permitam isso. Que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor. Por que que o orgulho vem aqui? Por que que o orgulho, Thay? Eu construí, eu fiz, eu me sustentei até aqui, eu me sustento, eu sustento a minha família inteira, a minha plantação é boa, meu rebanho é maravilhoso, a minha fonte de mel é maravilhosa, o meu poço com água é maravilhoso. Isso é orgulho. Não ponha no coração o orgulho quando vocês estiverem com tudo isso. E cuidado para que não fique cheio de orgulho, porque vocês vão se esquecer do Senhor, que os tirou do Egito e da terra da escravidão. Isso aqui serve muito para nós. Tudo isso aqui, né? Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Ele os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, onde? Em seu coração, não é o que sai da boca, é o que sai do coração. A boca só reproduz o que está aqui, né? Isso Cristo fala também. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a gente acabou de falar, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade. Você pode até dizer assim, não foi Deus que trabalhou para mim. Não foi Deus que acordou 7h20 da manhã, 6h50 da manhã, 4h30 da manhã para me fazer o dinheiro. Mas foi Ele em que lhe deu a capacidade de produzir a sua riqueza. Pode ser rico, pode ter dinheiro, não tem problema. A capacidade vem de Deus e ninguém pode dizer eu sou autossuficiente. Eu me fiz rico, eu me fiz rica, eu me fiz poderoso, eu me fiz poderosa, porque a força no acordar de manhã vem dele. O ar que você respira no dormir para acordar com ar vem dele. Então, a pessoa pode até dizer que ela fez o próprio dinheiro, tá tudo certo. Agora, nunca se esquecer de que ele dá a capacidade de produzir as riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto, curvando-se diante deles, eu asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante a vocês, ou seja, vocês viram acontecendo, né? Enfim,
Finalizamos hoje para a honra e glória do Senhor Jesus, que live maravilhosa. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a honra e glória dele. Um beijo para vocês, imenso, um abraço apertado em cada um de vocês. E amanhã a gente volta com Deuteronômio capítulo 9. Bom? Fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.